Oi pessoal, sejam bem-vindos à quinta videoaula de Circuitos 2. Nessa videoaula nós vamos ver como que funciona a análise nodal ou análise de nós. Aí para isso, esse exemplo daqui tem algumas coisas especiais, né, algumas particularidades, como uma fonte dependente aqui. E também aqui, ó, ao invés de ser senoide, tá com cosseno aqui, né? Então a gente vai ter que fazer uma transformação, porque eu particularmente acho melhor a gente trabalhar com seno. Mas dá pra gente trabalhar com cosseno também tranquilamente. Então, o nosso objetivo aqui vai ser fazer uma análise de nós. Vamos achar então a tensão desse ponto daqui e desse ponto daqui, ó. Vou chamar esse ponto daqui de A e esse aqui de B. Por que só desses dois? Porque desse daqui, tecnicamente, a gente já sabe qual que é a tensão daqui, né? Porque aqui tá conectado com terra, então aqui é 0 volts. E essa aqui tá contribuindo com essa tensão daqui, então a tensão desse ponto daqui é literalmente esse aqui, né? Então nosso objetivo vai ser achar a tensão desse ponto e desse daqui, ó, desses dois nós aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser converter esse cosseno para seno. Então, para converter, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente tinha feito lá na primeira videoaula, né? Que é o que? A gente vai manter tudo igual, a frequência nunca vai mudar, só que a gente só vai somar 90 graus aqui, ó, porque o cosseno é o seno, só que adiantado. Então vai ficar dessa forma daqui, ó. Então agora, perfeito, a conversão aqui já foi feita. Então vamos botar a equação de cada um dos nós. Mas para isso, a gente vai precisar também trabalhar com as reatâncias, né? E a gente ainda não tem as reatâncias aqui, ó. Então vou achar a reatância de todo mundo aqui, ó. Reatância desse aqui de um indutor sempre é a indutância vezes a frequência angular. Que no caso aqui, a frequência angular é 4, né? Então vai ser 1 vezes 4. Esse aqui então vai ser 4J. Aí esse aqui, a mesma coisa, né? Vou pegar esse aqui e multiplicar pelo 4, então vai ficar 2J. Enquanto para esse aqui, ó, ele já é o contrário, né? A gente tem que fazer menos J dividido pela multiplicação desse número com a frequência angular. Então vai ficar menos J dividido por 0,4, que é a mesma coisa que 10 dividido por 4, J, né? Que é a mesma coisa de 5 dividido por 2 e 5 dividido por 2, 2,5, né? Então 2,5, só que negativo, né? Isso tudo aqui negativo. Então quer dizer que a reatância desse daqui é menos 2,5J. Agora que a gente já tem as reatâncias, a gente já pode fazer a análise tranquilamente, né? A gente pode já montar as duas equações. Então, só relembrando aqui, a análise de nós, a gente usa a lei de Kirchhoff das correntes, que é o que? O somatório das correntes que entram é o somatório das correntes que saem. Então, para isso, como a gente não tem noção de onde que está cada uma das correntes, a gente pode chutar, né? Vamos então fazer o que? Chutar que essa corrente aqui, ó, ela tá para baixo mesmo. Eu vou chutar que esse aqui, a corrente ela tá para cá, enquanto que esse aqui a corrente também tá para cá, ó. Então, beleza. Agora só falta esse aqui, né? Vou chutar então que a corrente desse aqui tá para baixo também, ó. Então vai ficar isso aqui, né? Esse aqui, a corrente tá para baixo, esse aqui para baixo, esse e esse aqui para direita. Agora então a gente já pode montar as equações, né? A gente chutou onde que tá cada uma das correntes, e se a gente errou, só vai inverter o sinal que não vai mudar literalmente nada na nossa equação. Então, aqui ó, as correntes que estão entrando nesse nó daqui é igual às correntes que estão saindo. Quais correntes que estão entrando? Só essa aqui, né? Essa aqui que está entrando. E qual que é a corrente dela? A tensão dividido pela resistência aqui, né? Ou melhor, pela indutância. A indutância aqui é a mesma coisa da resistência. Só que se a corrente está para a direita, a tensão dele está para a esquerda, né? Então a tensão dele vai ser isso menos isso. E como a gente viu que isso, essa senoide daqui, a gente pode escrever na verdade dessa forma daqui, né? Que acho que vai ficar melhor. 20 e 90 graus. Porque dessa forma daqui já fica mais compacta, né? A gente escrever em formato de fazer. Então a gente tem que esse nó daqui é esse aqui, ó. Porque ele aqui, ó. Se aqui é 0 e essa aqui, essa fonte daqui está contribuindo com isso aqui, quer dizer que esse nó daqui ele tem exatamente isso daqui de tensão. Então vai ser isso menos o nosso A, então isso menos o nosso A dividido pela resistência, que no caso é 10. Essa aqui então é a corrente que está entrando aqui, ó. E as correntes que estão saindo é IC e essa corrente daqui, ó. Então isso aqui vai ser a mesma coisa, né? Se a corrente está para baixo, a tensão está para cima, então a tensão é o A menos o terra, então só o A, né? Então vai ser a corrente que está entrando, que é esse aqui, é igual à corrente que está saindo, que vai ser A dividido pelo meu 2,5 negativo J. Essa aqui é a corrente do IC, enquanto a corrente que está aqui vai ser o que? Se a corrente está para a direita, a tensão está para a esquerda, então vai ser A menos B dividido por 4J. Então, A menos B dividido por 4J. Agora, a gente já pode fazer essa divisão daqui, porque mesmo que a gente está dividindo ele no formato retangular, vai ser muito fácil da gente mexer com isso aqui, né? Porque ele aqui, ó. Vamos primeiro fazer a divisão disso aqui, ó.
Dividindo 20 por 10, a gente vai ter então 2, né? Vai ser 2, 90 graus. Enquanto o A vai ser 0,1 A, né? Só isso que vai mudar. Agora, isso aqui, ó. O A dividido por menos 2,5 vai dar menos 0,4. Agora, dividido por J, lembra que eu tinha falado anteriormente que alguma coisa dividido por J, a gente pode passar o J para cima como negativo? Então, vou passar o J para cima como negativo. Então, vai ficar J e o negativo vai deixar esse sinal daqui positivo. Então, vai ficar isso aqui A. A mesma coisa para esses dois aqui. Vai ficar, então, menos 0,25 A, porque eu dividi por 4 e passei o J para cima como negativo. Aí, a mesma coisa para o B. Menos 0,25 J, B. Só aquele aqui, o B ele tá negativo, né? Aí o negativo do J passando pra cima com esse negativo daqui, vai deixar ele positivo. Agora é só organizar isso aqui, né? Vamos então deixar todo o A aqui juntinho desse lado aqui. Vai ficar menos 0,1 A. Aí eu vou pegar esse A daqui e esse A daqui e passar pro outro lado com o sinal contrário. Então esse aqui vai ficar negativo, esse aqui vai ficar positivo. E agora eu vou também passar o B tudo pro lado esquerdo, o que vai ficar só aquele ali negativo. Aí isso tudo é igual a isso aqui que eu vou passar pro outro lado como negativo. Então vai ficar menos 2, 90 graus. Só que como a minha calculadora não aceita o raio negativo aqui, ó, eu vou fazer a conversão. Eu vou converter isso aqui para o quê? 2. Aí eu vou aqui subtrair 180 graus. Vou fazer então isso daqui virar isso daqui, ó, que dá literalmente a mesma coisa. Aí agora, a gente pode só juntar e deixar o A em evidência aqui, né? Então aqui, ó, eu vou deixar menos 0,1. Esse J com esse daqui, ó, eu vou juntar eles. Então, os dois juntos vai dar menos 15 décimos J. Aí eu vou colocar já o A em evidência, o que vai ficar só esse número complexo daqui, multiplicando o A. Aí agora o B não tem como deixar em evidência, né? Porque tem uma coisinha só. Então vai ficar só isso daqui, ó. Isso, B é igual. Agora esse daqui, ó, eu já posso fazer a conversão dele, né? Vai ser bem tranquilo pra gente, porque lembra lá do capacitor? A gente colocava o valor aqui, menos 90 graus, e ele dava um J negativo, né? Então, isso daqui, ó, a gente já pode converter de cabeça, o que vai dar menos 2J. Só a gente desenhar o plano complexo aqui, a gente já vai conseguir enxergar que isso aqui vai dar o menos 2J. E com isso, então, nós chegamos à primeira equação. Agora, a gente pode fazer a equação para esse outro nó aqui também, né? Então vai ser o que está entrando, que é isso e isso aqui, é igual ao que está saindo, que é esse aqui, ó. Então vamos passar esse aqui pro lado e fazer a mesma coisa para esse nó B daqui, ó. Vamos achar a equação dele. Então aqui está entrando, que é esse aqui, ó, que a gente já viu que é o aqui. Qual que é a corrente aqui? A tensão dividido pela impedância. Então a tensão A menos B, então A menos B dividido pela impedância dele, que é 4J, mais essa corrente daqui, ó, que é duas vezes essa corrente daqui. Então qual que é essa corrente daqui? A gente viu que a tensão tá para cima, vai ser a tensão que é o A menos 0, dividido por isso daqui, ó. Só que duas vezes essa daqui, né? Então duas vezes essa corrente daqui, que vai ser o A dividido por menos 2,5J. Então o A dividido por menos 2,5J. Então isso aqui é igual à corrente que tá saindo, que é essa daqui. Então se a corrente tá para baixo, a tensão tá para cima. Se a tensão tá para cima, vai ser o 0, já que esse aqui é o terra, né? Vai ser então o B menos 0. Então B menos 0 vai ser só B, né? Dividido pela impedância dele, que é 2J. Então 2J aqui, ó. Agora só a gente simplificar essas frações aqui, também vai dar certinho. Então aqui agora eu já vou fazer um pouquinho mais passo a passo. Eu vou pegar esse J então, tacar aqui para cima como negativo, tacar como menos J. Vou pegar esse J daqui também, ó, e tacar para cima como negativo, e esse J daqui e tacar para cima como negativo. Aí então aqui, ó, 1A dividido por 4 dá 2,5A, né? Só que como tem o J que tá multiplicando os dois aqui, ó, vai ficar então isso multiplicado pelo menos J, que vai dar isso aqui. Agora o B, ó, menos B dividido por 4 vai dar menos 2,5B. Só que como tem o menos J multiplicando, vai vir o J aqui e o menos fazendo o outro menos virar mais, que vai dar isso aqui, né? Agora isso aqui é a mesma coisa, né? 2 dividido por menos 2,5 vai dar menos 0,8A. Só que como tem o menos J aqui, eu vou colocar então o J e o menos dele aqui, ó, transformando o sinal negativo em positivo. Aí isso daqui tudo é igual ao meu B dividido por 2, aí 1B dividido por 2 vai dar 0,5B, aí multiplicado com menos J, eu vou então colocar o J aqui e o menos aqui, ó. O que ficou dessa forma daqui então. Agora é só a gente organizar tudo, né? Vou passar todas as letras então para o lado esquerdo da equação, que vai ficar então menos 0,25J somado com esse daqui, né? Então mais 0,8J, todo mundo A aqui, mais 2,25JB. Aí esse aqui que tá negativo, eu passei para o lado esquerdo, ficou positivo, né? Então mais 0,5JB. Isso tudo igual a zero, já que eu
tirei todo mundo que estava aqui e passei para outro lado. Então agora a gente já pode juntar, né? Aí juntando os dois A, a gente vai ter menos 0,55JA mais 0,75JB. Isso tudo igual a zero. Então essa aqui é a nossa segunda equação. Agora para resolver esse sistema daqui, é só a gente fazer Cramer, que nem a gente tinha feito lá na aula passada, para calcular o determinante com número complexo e tudo mais. Mas aqui no caso, eu vou colocar nesse site daqui, para ele já dar a resposta pra gente. Então eu vou colocar a primeira equação aqui, ó. Lembrando que aqui a gente tem que colocar a letra I no lugar da letra J, né? Já que por padrão, o número imaginário é representado pela letra I, né? Então aqui no site, a gente tem que colocar a letra I. Aí já colocando as duas equações, ficou dessa forma daqui. Agora basta a gente colocar para resolver o sistema aqui pra gente. Aí ele mostra aqui passo a passo, como que ele fez cada um dos determinantes e dá a resposta final aqui pra gente. Aí então, a tensão do nó A, vou até colocar a VA aqui, ó, que a tensão do nó A, ele é menos 6 mais 18J, enquanto a tensão do nó B é 4,4 menos 13,2J, ficando dessa forma daqui, ó. Aí se a gente quiser, a gente pode também agora colocar uma representação em fazer, né? Basta a gente converter isso aqui para polar. Aí então, a análise de nós é literalmente isso aqui, é a mesma coisa que a gente via lá em circuitos 1, circuitos com corrente contínua, né? Só que aqui a gente vai ter uns números complexos para dar um grau de complexidade um pouquinho maior. Só que é literalmente a mesma coisa. Então esse foi o vídeo, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo aula.